Bem-vindos ao canal Contabilidade e Métodos Quantitativos. Esse vídeo é uma introdução ao Smart Beta. Essa aula foi dada presencialmente por mim, eu sou estagiário docente, o Lucas Nogueira, do professor Luiz Felipe Pontes, no curso de Ciências Atuariais na UFPB, disciplina Finanças 1. Antes de tudo, não se esqueçam, entrem no canal de Contabilidade e Métodos Quantitativos, tem vídeo no YouTube, sigam nas redes sociais e vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que é Smart Beta? É um termo genérico para os índices construídos usando uma variedade de procedimentos. É um termo ainda em construção. Esses índices eles tentam captar exposições aos drives de risco e retorno que são reconhecidos academicamente. A gente também conhece como fatores. Para entender a lógica do Smart Beta, é preciso entender o que são os betas e o que são os alfas, o que são os índices e a construção desses índices, o investimento passivo e ativo e a sua diferença, e os fatores de risco. Fazendo uma rápida revisão sobre alfas, betas e índices ou fatores, em finanças, quando falamos de beta, geralmente estamos nos referindo ao beta do CAPM desenvolvido por Sharpe em 1964. Aqui embaixo vocês podem ver o modelo. Aqui está o beta, CAPM, é a medida de exposição ao risco sistemático. Temos também vários outros fatores, como a gente viu na aula de APT. Inclusive, tem outro vídeo sobre APT, eu estou falando naquele vídeo também. Vimos que seria possível incluir outros fatores explicativos nos retornos. Então, aqui está o alfa também, de Jensen, que é uma medida para você saber se o desempenho dessa ação ou de um fundo ele está acima do mercado. Enfim, teríamos N betas e N fatores à medida que a gente amplia o modelo de precificação de ativos. E é claro, guardem essa informação que é muito importante para o restante do vídeo. Também é necessário introduzir o investimento passivo e qual seria a motivação dele. Nós vimos nas últimas aulas que pouquíssimos fundos de investimento conseguiriam bater o mercado e apresentar, é claro, alfa positivo continuamente ao longo dos anos. Então isso ajudou no aparecimento de fundos passivos que buscam replicar um índice amplo do mercado. O investimento passivo ele é condizente com a teoria de mercado eficiente, em que não é possível bater o mercado em vários e vários anos de forma sistemática. Teoricamente, uma forma de investimento passivo é seguir o que chamamos de carteira de mercado. Nos mercados acionários, nós temos alguns índices que deveriam servir como proxy para a carteira de mercado de cada país. Então, nessa tabela abaixo, vocês podem ver o país, a bolsa e o índice e a forma de construção do índice, ou seja, a sua ponderação. Temos vários exemplos aqui dos Estados Unidos, Japão, Argentina, Reino Unido, França, Espanha, China, Brasil e Alemanha. A principal diferença que eu apontei aqui é a ponderação em relação a preço e a ponderação por valor de mercado. A principal diferença entre eles está na forma de ponderação. Então, nós temos aqui algumas ponderações por preço, que estão em vermelho, e seguem em destaque o Dow Jones Industrial, o Nikkei 225 e o Merval na Argentina. A ponderação por preço está caindo em desuso, enquanto isso, por valor de mercado, que é o restante dos índices, está em alta, é a principal metodologia de formação de índice. Essa informação é útil também quando a gente for explicar o porquê o Smart Beta tenta ponderar de forma diferente para construir um índice de mercado ou para seguir algum fator de risco. Então, se o objetivo do investidor é fazer um investimento passivo, uma forma é montar a carteira com uma grande quantidade de ações similares à carteira de mercado, ponderando a participação até obter um beta igual a 1. O problema é que isso é praticamente impossível, já que você deveria alocar seu capital em várias e várias empresas. Outra forma é comprar um ETF que siga a proxy para a carteira de mercado. Essa seria a melhor opção. E o que é um ETF? É um fundo de índice comercializado como se fosse uma ação. No caso de um ETF que replica a proxy carteira de mercado do Brasil, nós temos o BOVA11, que ele replica o Ibovespa, e temos o PIB11, que replica o IBRX50. Esses ETFs eles são eficientes na replicação desses índices. Vocês podem ver que nesse exemplo do gráfico tem o Ibov e tem o BOVA11, ambos com correlação de Pearson e SPIRMA bastante altas. E aqui nós temos o IBRX50 e o PIB11, ambos em retornos diários e também uma correlação bastante significativa para ambos. Então, eles realmente replicam a carteira de mercado de forma eficiente. E é claro, esses índices que seguem a carteira de mercado, eles têm uma metodologia de construção.
A primeira delas que nós vamos abordar aqui é a ponderação por preço, ou seja, as ações com preços maiores recebem a maior ponderação dentro do índice. Essa metodologia ela tem alguns problemas ou sofre de alguns vieses. A ponderação não apresenta uma lógica aparente por preço. Empresas com preços maiores podem também concentrar o índice. Então aqui temos um exemplo da Magazine Luiza, Maglu 3, que no dia 30/5 ela tinha um preço de R$ 108,42 e ela receberia um maior peso que o Itaú Unibanco, o YouTube 4 e o YouTube 3, que tem um preço de R$ 42,98. Mesmo o Itaú sendo bem maior em capitalização, receita e lucros, ou seja, uma empresa bem maior que receberia uma ponderação menor no índice. Os exemplos de índices similares, a gente já falou aqui, são o Dow Jones nos Estados Unidos, o Merval na Argentina e o Nikkei no Japão. A segunda metodologia é a ponderação por valor de mercado. Atualmente é a forma dominante de ponderação dentro dos índices. Empresas maiores, ou seja, com maior capitalização e valor de mercado, recebem pesos maiores. E é claro, ele também apresenta alguns problemas ou vieses. Em mercados com poucas empresas, as blue chips, ou seja, as grandes empresas, elas dominam o índice. Também pode ocorrer concentração setorial. E essa concentração setorial ela reduz a diversificação ideal. Aqui alguns exemplos. Em 30/5 de 2018, a Vale representava 13% do Ibovespa. Outro exemplo é o setor financeiro é considerável no Ibovespa, tendo apresentado de 28% a 29% de concentração. Aqui vocês podem ver a concentração do índice Ibovespa, dia 30/5 de 2018, 7 das 67 ações concentravam aproximadamente 50% do Ibovespa. Vocês podem ver que tem a Vale, o YouTube, o Bradesco, a Ambev, a Petrobras, a Itaúsa, a B3 e o Banco do Brasil. Então, essas empresas têm uma quantidade absurda de concentração do índice Bovespa. Essa concentração setorial não acontece apenas no Brasil. Esse aqui é um exemplo do estudo de tecnologia no índice Russell 1000. Esse índice ele agrega por valor de mercado as 100 maiores empresas dos Estados Unidos. Vocês podem ver que durante a bolha da internet, entre 99 e 2000, o setor de tecnologia concentrava mais de 30% desse índice, que é um índice bastante amplo, de mais de 1.000 ações. Então, isso também pode acontecer em mercados envolvidos quando existe esse tipo de cenário. Então, uma pessoa que seguiria o índice com uma forma de estratégia passiva, ele teria uma grande quantidade de capital alocada e um risco alocado no setor de tecnologia, ou seja, a diversificação poderia ficar comprometida. Então, o que nós vimos até agora? Que os alfas são difíceis de obter continuamente, ou seja, bater o mercado é complicado. Das aulas de APT anteriores, nós vimos que outros fatores podem explicar os retornos acionários. Os ETFs que replicam índices de mercado são a saída viável para o investimento passivo, apesar de suas críticas. Porém, os índices podem apresentar viés de construção e diversificação, como a gente já mostrou. Então, o Smart Beta ele atua na intersecção do investimento ativo e passivo. Um ETF de Smart Beta ele segue um índice personalizado. E assim a gente tenta cruzar os dois mundos. No investimento passivo, um baixo risco, menores custos, maior diversificação, liquidez e transparência. Enquanto no investimento ativo, temos rentabilidade acima do benchmark do mercado e estratégia baseada em fatores macroeconômicos ou fatores de risco comportamentais. Então a gente tenta linkar esses dois estilos de investimento. Então, entrando na categorização do Smart Beta, como o termo ainda é novo, está em desenvolvimento, não existe um consenso quanto à classificação adequada. Então, nessa aula, nós vamos utilizar a classificação do FTSE Russell, é a empresa que cria índices, criou vários índices globais, inclusive um índice amplo dos Estados Unidos e índices na Inglaterra. A classificação Smart Beta, desenvolvida por eles, segue dividida entre a ponderação alternativa e com base em fatores. Então, devido aos problemas de diversificação encontrados em vários índices de mercado, uma das ponderações pode ser por ponderação igualmente ponderada, uma forma de maximizar a diversificação. Esse índice também pode ser construído para redução do risco, ou seja, diminuir a variância,
ou fazer uma distribuição igualitária do risco entre as ações. O objetivo também pode ser melhorar a relação risco e retorno, com a ponderação de maximizar o índice de Sharpe ou com base em algum fundamento. E é claro, existem os fatores comuns que estão associados com os retornos, e aqui nós temos o valor, o tamanho, momento, baixa volatilidade, e liquidez, qualidade e yield. Então nós vamos tratar de alguns deles nos próximos slides. Em relação aos fatores, ao longo dos anos, pesquisadores e profissionais descobriram fatores que, ao serem adicionados nos modelos de precificação, como exemplo o CAPM, que a gente vem vendo ao longo dessa aula e ao longo desse curso, eles ajudam na explicação dos retornos. Esses fatores eles geralmente não podem ser diversificados, ou seja, provavelmente são fatores de risco sistemáticos, e é claro, a explicação para cada um deles ela diverge e divide-se em explicação ora comportamental e ora explicação baseada em risco. O principal fator é o fator valor, é um dos prêmios mais antigos no mercado de capitais. Ele data da década de 1930, quando o Graham e o Dodd indicavam a compra de ações cujo valor de mercado estava abaixo do valor patrimonial. E algumas características das ações que estão associadas com esse fator seriam o índice patrimônio líquido por valor de mercado, lucro por ação por preço da ação, fluxo de caixa por preço da ação, e hoje é um dos fatores do modelo de 3 fatores do Fromm-French do artigo 1993. Então, quais são os pontos fortes? As ações de valor, que são aquelas que apresentam aquelas características abordadas no slide anterior, elas possuem desempenho superior às das ações de crescimento, ou seja, o inverso das características que eu acabei de mostrar. Existem alguns pontos fracos e que merecem atenção também, é que a seleção indiscriminada ela pode selecionar empresas em distress financeiro e com alta probabilidade de falência. Também já foi abordado no próprio artigo do Fromm-French 93. Outro fator importante é o fator tamanho, e junto com o valor é um dos primeiros prêmios documentados nos Estados Unidos. O Benz, em 1981, ele documentou que as ações de empresas pequenas, ou seja, aquelas de baixo valor de mercado, elas apresentam maiores retornos que as ações de empresas maiores. A principal característica associada com o valor é o valor de mercado, que é o preço vezes o número de ações. E junto com o valor é um dos fatores do modelo de Fromm-French de 1993, de 3 fatores. Os principais pontos fortes é que empresas menores apresentam desempenho superior que as empresas grandes. No caso brasileiro, isso não acontece, geralmente por aqui o sinal é invertido, vocês podem ver em vários trabalhos feitos no Brasil. E alguns pontos fracos, ou que merecem atenção, é que empresas menores geralmente são novas, com baixa quantidade de informações sobre as mesmas, ou seja, é possível existir assimetria de informação, e são geridas por gestores com menor experiência ou que começaram a carreira agora. Então, provavelmente essas empresas são bem mais arriscadas que as empresas grandes, e por isso existe um fator não diversificável associado com essas empresas. O último fator tratado aqui nessa aula é um dos mais novos, e a inclusão em modelos de precificação ainda não é unânime, é o fator momento. É visível na tendência das ações com retornos passados altos e mantém o mesmo padrão em períodos futuros. A principal característica associada com o momento é que os retornos acionários elevados nos últimos 12 meses passados têm relação com o retorno futuro nos próximos 3 meses. Junto com o fator mercado, valor e tamanho, o momento ele completa o modelo de 4 fatores de Carrá, 1997. Ou seja, assim como os outros fatores, se você tentar diversificar o momento, fazendo uma grande carteira de ações, provavelmente as ações vão ser sensíveis a esse fator de risco, momento. Ok? Então, não é possível diversificá-lo. Entrando nos pontos fortes, ações com maiores retornos passados, geralmente em 12 meses, apresentam retornos maiores subsequentes, em 3 a 6 meses, quando nós comparamos com ações com retornos baixos nos últimos 12 meses. Algumas coisas são necessárias e merecem atenção. Estratégias de momento apresentam crashes ou quebras em períodos de crise, e aqui eu cito
três fontes que vocês podem consultar depois. O desempenho reduzido em períodos de alta incerteza e instabilidade política econômica. Também tem duas fontes para vocês se aprofundarem o porquê isso acontece. Algumas questões são comportamentais, outras questões são metodológicas ou com base em explicação racional. Então, vale a pena quem está a fim de pesquisar sobre isso, consultar algumas dessas fontes que está no slide. A metodologia para a construção desses fatores de risco ela é diferente do que a gente utilizaria para pegar o fator de risco de mercado. Enquanto o fator de risco de mercado que você inclui no CAPM, basta pegar o retorno de alguma proxy de mercado, ou seja, o IBRX ou o Ibovespa, aqui você tem que construir esses índices, esses fatores. Então, a metodologia padrão para a construção dos fatores ela pode ser obtida no Fama-French, 1993, lá nas referências. É a metodologia base para a construção de fatores na maioria dos trabalhos sobre precificação de ativos. E, é claro, em trabalhos futuros, você pode obter esses fatores de risco com uma metodologia ligeiramente diferente para o Brasil, no site do NEFIN, da USP. Está aqui o link ativo, vocês podem ver no slide. E, é claro, vocês podem entrar no próprio site do French, do Fama-French, e obter fatores globais no mercado asiático e do mercado europeu. Fazendo um breve resumo da metodologia para a construção dos fatores, temos aqui um exemplo da construção do fator valor. Lembrando que é muito mais adequado você ir no artigo original do Fama-French e saber detalhadamente como é feito o procedimento. Mas aqui a gente vai tratar resumidamente como é que deveria ser feito. Em julho de cada ano, no ano T, vamos citar aqui do ano 2010, por exemplo, todas as ações da amostra são ordenadas de acordo com o seu book to market, ou seja, o valor de patrimônio líquido dividido pelo valor de mercado. E eu pego ali em julho desse ano e faço um ranqueamento. São formadas 3 carteiras com cortes nos quantis 20 e 80. Isso aqui também é um exemplo. E a diferença entre as high e as low, elas formam o prêmio pelo valor, ou seja, diferente das empresas com alto book to market em relação às empresas de baixo book to market. Pela teoria de mercados eficientes, se o mercado fosse totalmente eficiente, isso aqui não fosse um fator de risco, esse prêmio que a gente está tentando obter aqui, ele deveria ser não significativo ou muito próximo de zero. Mas como foi um prêmio já documentado nos artigos e nos trabalhos científicos, é um prêmio que realmente existe e é significativo na grande parte dos mercados globais. Então essa aqui é a metodologia base para você formar o fator valor. Lembrando que essa metodologia deve ser replicada anualmente e assim você obtém o fator para o ano que você formou as carteiras, ok? Então, após a construção do fator valor, que a gente já abordou, devemos agora construir o índice que o ETF vai propor e vai seguir e que você pode depois comprar no mercado. A técnica mais simples de construção de índices de fatores envolve um processo de pontuação, classificação e exclusão. Como primeiro passo temos a seleção, então temos que calcular a sensibilidade dos retornos de cada ação ao fator desejado. Então é rodada uma regressão em que é retirado o fator de mercado, como vocês podem ver, está em azul, e adicionado o fator valor. E após isso a gente retira os outliers, normaliza os resultados para ter em média 0 e desvio padrão 1. Depois realiza um ranking dos scores obtidos, ou seja, o ranking desses betas em relação ao fator valor, ou seja, a sensibilidade de cada uma das ações em relação a esse fator de risco. Após isso é feita a ponderação, ou seja, adotar um limite para corte de ações com baixa sensibilidade ao fator escolhido, ou seja, empresas com baixa sensibilidade ao fator valor são excluídas. Depois é feita uma combinação dos scores obtidos com a regra de ponderação escolhida, ou seja, nós vamos escolher algumas regras com base na redução de risco, nos maiores retornos ou com base em algum fundamento. Na redução de risco nós temos a ponderação por menor volatilidade, a ponderação igualmente ponderada e por aí vai. Para obter maiores retornos nós podemos também fazer uma ponderação por maior momento, ou seja, rodamos o mesmo teste em relação ao momento e classificamos as ações
com a maior sensibilidade a esse fator de risco, e assim fazemos uma ponderação, uma média ponderada em relação ao aumento. Também pode ser feita uma ponderação com base em fundamentos, ou seja, as empresas com maior ROI, maior margens, maior crescimento de receita e por aí vai, são maior ponderadas dentro do índice construído. Então, todos esses fatores aí, essas ponderações, são com base na classificação usada pelo FTSE Russell, e é uma forma viável de você construir um índice ETF para seguir como carteira de Smart Beta. Em seguida, o próximo passo é ajustes. A gente vai aplicar alguns limitantes para a ponderação, ou seja, a máxima e a mínima porcentagem de alocação em cada uma das ações, limitações de indústria e países, ou seja, limitar a quantidade de empresas de algum setor, ou de alguma indústria, ou de algum país para índices globais. E a gente tem aqui alguns exemplos de índices formados com metodologia similar. O Russell 1000 Value Factor é um dos índices que segue o fator valor, e alguns ETFs de Smart Beta que seguem o índice Russell, ou seja, tem o iShares MSCI International da BlackRock, também tem o outro abaixo, o Value Factor ETF, também da BlackRock, e o exemplo do Factor Tilt ETF, da Standard Poor's, que tem 1.500 ações, ou seja, tem vários ETFs Smart Beta que seguem o índice Russell 1000, que você pode comprar como se fosse uma ação no seu home broker em casa, ok? Aqui é um exemplo da ponderação que eu já falei, um resumo geral, ou seja, a gente começa com um universo de ações, roda aquela regressão para saber a sensibilidade de cada ação ao fator de risco escolhido, no caso foi o valor, faz um ranqueamento das maiores para as menores. No terceiro passo, exclui as ações com baixa sensibilidade e depois aplica algum esquema de ponderação, como a gente já viu. Pode ser para diminuir risco, aumentar retorno ou com base em algum fundamento da empresa. Então, em conclusão, o que temos sobre o Smart Beta? Temos a busca para alinhar investimento passivo e investimento ativo e alinhar o melhor dos dois mundos. Como características, temos menores taxas de administração e demais custos de manutenção na carteira desse tipo. Apresenta regras mais claras e menor exposição à discricionariedade dos gestores de fundos ativos, ou seja, a construção do índice e a construção do ETF, ela tem muito mais transparência e menor discricionariedade em relação a como um gestor de fundo ativo vai obter alfas positivos. Ele tem a sua metodologia baseada em pesquisas recentes e de alto impacto, ou seja, tudo que eu estou falando aqui tem um artigo por trás, um artigo científico, é aprovado por pares em um journal bastante conceituado. E, é claro, temos alguns poréns, que existem debates sobre a metodologia adequada para a formação dos índices. Eu acabei de mostrar uma metodologia bastante simples, mas existem várias outras metodologias bem mais complicadas. E talvez o investidor individual ele apresente grande dificuldade na escolha de um ETF adequado para seus objetivos, já que o entendimento do que seria o Smart Beta ele exige você entender o que é os alfas, o que são os betas, o que são os fatores, o que é um ETF e por aí vai. Então, para um investidor individual, talvez não seja a forma de investimento mais adequada. Então, como conteúdo adicional e algumas referências interessantes, nós temos o Smart Beta e o ALM, ou seja, o Asset Liability Management. Vocês podem conferir nesse link um artigo em relação a esse assunto. Temos o link para a edição especial do Journal of Portfolio Management, em que vocês podem ver vários artigos em relação a Smart Beta e construção de fatores, investimento em fatores. Esse Journal é uma edição especial desse ano de 2018, do mês de maio, então é bastante recente. Vocês podem conferir outros fundos Smart Beta e fatoriais no site da própria BlackRock, é uma das principais empresas de construção de fundos Smart Beta e ETF. Vocês também podem conferir a formação do próprio índice na FTSE Russell, tem aqui o site deles. Tem uma pesquisa de 5 anos sobre a evolução do mercado Smart Beta, então tem bastante conteúdo lá para quem quiser ir atrás. E é claro, tem o site do Avantguard, o fundo nacional, e que trabalha com investimento fatorial, ok? Não se esqueçam, tem referências acadêmicas
em relação a vários modelos de precificação. Temos modelo de 3 fatores de Famifrance, modelo de 3 fatores alternativos, modelo de 4 fatores de Carrá, modelo de 5 fatores do Famifrance também, recente, 2015, e por aí vai. Todos esses com link ativo, é só conferir e ler o artigo se você tiver interesse em fazer TCC, alguma pesquisa em relação a investimento fatorial. Ok? Não se esqueçam, é claro, entrar no blog do professor, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Então, esse e vários outros vídeos em relação a finanças estão lá no canal Contabilidade e Métodos Quantitativos. Obrigado!